Fala galera, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre escalonamento de CPU, certo? Seria voltado para a disciplina de sistemas operacionais e eu vou fazer questões com alguns algoritmos de escalonamento. Nesse vídeo vai ser o Round Robin, mas eu vou fazer com os outros também em vídeos posteriores. Para embasar vocês, o que seria o escalonamento de CPU? O escalonamento de CPU é basicamente olhar para a fila de processos prontos. Aí vocês já vão ter que ter estudado isso antes, né? É olhar para a fila de processos prontos e escolher, baseado no algoritmo de escalonamento, qual vai ser o processo que vai receber a CPU. Ou seja, qual vai ser o processo que vai ser executado. Basicamente, o escalonamento de CPU é isso. Como eu vou fazer uma questão aqui para vocês do algoritmo de escalonamento Round Robin, eu vou explicar para vocês como que ele funciona, para a gente não cair naquela de só fazer questão, de só falar de número, sem entender o que é que está ocorrendo de fato, porque a grande questão é entender o que está acontecendo com o computador, já que a disciplina é sistemas operacionais, não adianta a gente sair fazendo conta sem entender de fato o que é que acontece na prática, né? Então vamos lá. Esse algoritmo Round Robin, ele rouba uma fatia de tempo de execução, certo? Então ele é um algoritmo que ele funciona de maneira circular, certo? A representação dele é circular, então eu fiz aqui um esboço só para vocês entenderem. Imagine que esse círculo aqui é o CPU, certo? É o processador do computador. E em volta deles estão os processos. Como que acontece no Round Robin? Esse processo aqui, digamos que ele foi escolhido. Eu vou selecionar ele aqui de uma outra cor, de qualquer outra cor, só para vocês conseguirem ver aqui. Esse vermelho aqui é o processo que foi escolhido para ser executado. Porque ele foi o primeiro que chegou na fila para ser executado. Aí vocês vão falar, e por que ele é o escolhido? Porque ele é o primeiro? Sim, porque existem algoritmos que usam outros critérios para escolher qual é o primeiro processo, qual é o processo na realidade que vai ser executado. No caso do Round Robin, ele usa o FIFO, que é o First In, First Out, que seria o primeiro a chegar, é o primeiro a sair. Então, o primeiro processo que chegou é o primeiro que vai ser executado pelo processador. O segundo vai ser o segundo que vai ser executado, nesse caso. Então, se esse processo aqui chegou primeiro, ele vai ser executado primeiro. Agora, uma questão que a gente precisa levantar ele vai ser executado quanto tempo? Depende. Esse tempo é definido pelo tempo de quantum, que eu coloquei aqui Q, e o tempo de quantum quem define é o sistema operacional, é algo que não cabe a gente aqui definir, e se entender como ele funciona. Já tem um exemplo aqui com os tempos de burst, que considera esse tempo aqui como tempo de execução. Mas aqui no nosso exemplo, só para vocês entenderem, digamos que esse processo aqui, ele precisa de, 8 milissegundos para executar todas as suas instruções. Só que o tempo de quantum, ou seja, o tempo que lhe foi lhe dado para executar ele, foi 4. Então, ele vai executar 4 milissegundos e depois disso ele vai ser interrompido porque outro processo precisa ser executado. Entenderam? Então, o Round Robin funciona assim. A dinâmica dele é essa. E esse processo aqui, o primeiro processo, seria executado quando? Quando todos os outros que estão aqui na fila fossem executados, o processador iria voltar para ele. Entendeu? Por conta desse tempo aqui. Agora, se esse processo aqui, o primeiro processo, ao invés de precisar de 8 milissegundos para executar, precisassem de 3 ou 4 milissegundos, ele só ia ser executado uma vez. Então, porque o quanto é 4, entendeu? Se fosse 3, ainda ia sobrar 1 milissegundo, digamos assim. Mas se fosse exatamente 4, o tempo que ele precisasse para executar tudo, ele ia executar uma vez e já ia ser retirado da fila. Porque o que tinha que fazer com ele já foi feito. Pronto, sabendo disso, a gente vai fazer uma questão aqui.
Qual que é a dinâmica aqui da questão? Existem 3 processos que chegaram para ser executados na fila de pronto ao mesmo tempo, ou seja, no tempo zero, todos os 3 chegaram. Tem o tempo de execução dele, ou tempo de rajada aqui, P1 24, P2 3 e P3 3. Vocês lembram do que eu falei, né, sobre o tempo de quanto? E para esse cenário a gente vai ter o tempo de quanto igual a 4. Então, para facilitar as nossas contas, a gente precisa fazer o diagrama de Gantt, que tem essa estrutura aqui, e é agora que realmente a questão começa, certo? Os processos chegaram no tempo zero, não foi? Então vamos lá, como que a gente começa a fazer esse diagrama? Primeiro, a gente já coloca aqui, esses quadrinhos aqui vocês podem ir fazendo na hora. Eu só fiz antes para facilitar, porque é um pouco incômodo de digitar no Paint, certo? Então tá aqui, tempo zero. Quem chegou no tempo zero? Os 3 processos. Só que o Round Robin diz que o primeiro processo a chegar é o primeiro a sair. Se os 3 chegaram junto, quem vai ser o primeiro a sair? P1. Aqui, por uma questão de... Como é que se diz? Por uma questão de escolha mesmo, para padronizar, porque poderia ser qualquer um dos 3, já que eles chegaram junto, entendeu? Mas aqui a gente vai considerar que P1. Então vamos lá. P1 chegou primeiro. Nesse caso aqui a gente vai considerar ele como primeiro. Então vamos lá. Vou colocar aqui dentro desse quadrinho P1. P1 executou do tempo que ele chegou zero até quando? Lembre que o tempo de quanto é 4. Então P1 só pode ser executado de 0 até 4 por causa do tempo de quanto? Ele não pode passar disso, porque ele é limitado por esse tempo. Só que aí, como ele já executou de 0 a 4, imaginem assim, ó, galera, esses 24 milissegundos é o tempo que ele tem para executar todas as instruções dele, certo? Todas. Só que o processador só está dando para ele 4 milissegundos. Então ele tem que se virar com isso aí. Então se ele chegou aqui no zero e já executou 4, a gente precisa bater 4 desses 24. Ou seja, ele não precisa mais executar os 24 milissegundos porque ele já executou 4. Então agora ele só precisa executar 20 milissegundos. Depois do P1 vem o P2. Vamos colocar ele aqui. Vem o P2. P2 vai executar de 4 até quanto? Até 8? Ele não precisa vir até 8, porque o tempo de execução dele é só 3. Então, 4 mais 3, 7. Ou seja, o P2 executou de 4 até 7. 3 milissegundos de execução. Depois vem o P3. Aqui vocês já podem riscar o P2, porque ele não vai ser executado novamente. A gente já completou a execução dele, já que ele só precisava de 3 segundos. Então, eu tinha 4, ainda me sobrou 1, digamos assim. Agora P3. P3 a mesma coisa. De 7 até 11, não. Porque ele só precisa de 3. Então vai de 7 até 10. Só que lembrem que isso daqui é uma fila. Certo? Uma fila. Então, eu já executei P1, P2 e P3. Nessa ordem aqui. Esses dois então já eram. Só que eu preciso executar o resto que falta de P1. Certo? Então, agora eu posso ir de 4 em 4. Só tem o P1 para eu executar. Ele parou em 20. Ele ainda precisa de 20 milissegundos para terminar tudo que ele tem para executar.
Então de 10 eu vou até 14 aqui. Eu já sei que eu vou até 14 no P1. Eu vou até 14. E vou fazer o quê? Abater 4 aqui do P1. Vai ser sempre assim. E agora ele vai ficar com 16 milissegundos. 16. E aqui vai ser P1. Certo. Depois disso, eu tenho o processo P2, eu já terminei. Processo P3 também. Quem que eu vou executar? P1 de novo. Então vocês já percebem que aqui até o final eu vou ter execuções só do processo P1, porque é o único que precisa de tempo nesse momento. Todos os outros já executaram. Então eu já sei que eu vou precisar de P1, eu vou escrever logo aqui para adiantar. Eu sei que vai ser tudo P1 aqui que eu vou executar. Pronto. De 14 até 18, né? Isso é fácil de a gente ver. De 14 até 18 e eu tiro 4 aqui. Estou fazendo assim passo a passo para vocês entenderem. Porque é bem complicado entender quando a pessoa já vai direto colocando só os resultados. Ficou meio perdido. Depois eu vou pegar mais 4 aqui, até zerar isso daqui, galera. Quando zerar esse tempo aqui é porque o P1 acabou de executar tudo. Eu vou para o 22. Depois vou para o 26. Depois para o 30. Aí vocês podem estar falando, por que você não continuou riscando aqui? Porque eu já estou acostumado a fazer essas questões. Mas vocês no passo a passo, o ideal era ir riscando aqui até zerar. Por exemplo, eu estava no 18 por 22. Eu risco aqui, vai ficar faltando 8. Fui para o 26 e fui para o 30, entenderam? Estou no 22 ainda. Sempre vai fazendo isso para não se perder. Falta quanto para executar? 8. Fui para o 26, executei mais 4, só sobrou quanto? 4. Do 26 para o 30, executei, sobrou quanto? 0. O processo terminou. Então, o diagrama de Gantt ficaria assim. Isso daqui não precisa estar no diagrama, certo, galera? Eu só deixei aqui porque eu não sabia o tamanho exato que ele iria dar. Então eu deixei isso daqui, mas no de vocês não precisa. No de vocês o diagrama seria isso daqui, ó. Pronto, seria isso daqui. Agora, a parte que interessa, né? Realmente, tem questões que o professor pede para vocês fazerem o diagrama e responderem isso daqui, mas tem questões que ele nem pedem o diagrama. Então, você já não precisa se preocupar tanto com o diagrama, mas é sempre interessante fazer para conseguir fazer os cálculos, certo? O tempo médio de espera. Aqui tem algumas maneiras de a gente fazer isso, certo? Eu vou mostrar para vocês primeiro com a fórmula que a gente pode usar e a análise visual do gráfico. Eu gosto sempre de fazer os dois porque é mais uma cautela, né? É mais um modo de eu não errar a questão. Então vamos para a prática. Como que eu calculo o tempo de espera de cada processo aqui? Você vai pegar a última execução do processo, no caso o P1, onde foi que a última execução dele foi no 30, né? Então vocês vão fazer 30 menos o momento de chegada do processo menos o tempo de burst, de execução. Tá, como que fica isso? Vamos fazer na prática. Então eu vou calcular aqui o tempo de espera de P1. Beleza? Tempo de espera de P1 é 30, que é a última execução dele. Qual é o tempo de chegada de P1? 0. Lembra que eu falei no início que todos os processos chegaram na mesma hora? Então, o tempo de P1 de chegada de P1 é 0. E qual é o tempo de execução de P1? 24.
Então, qual é o tempo de espera? 6 milissegundos, né? Ou então, eu vou colocar aqui unidade de tempo, para a gente não ficar se apegando à unidade. Certo. Então, deu 6. Seja milissegundos ou minutos, depende da unidade que seu professor vai colocar lá para você resolver. Vamos verificar isso no gráfico. Como que eu sei que P1 aguardou 6 sem precisar fazer a conta, certo? Então vamos lá. Vocês vão encontrar o P1 no gráfico, beleza? Certo. P1 de 0 até 4 precisou aguardar para ser executado? Não, ele chegou no tempo 0 e já foi executado, certo? Foi executado direto. Aí vocês vão pensar assim, ele acabou a execução no tempo 4, então até agora ele não esperou nada. P2 executou, P3 executou. P1 voltou a executar quando? No tempo 10. Então P1 esteve aguardando de 4 até 10, que dá quanto? 10 menos 4, 6, ou seja, o mesmo resultado. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu não quero que vocês fiquem engessados, fazendo conta sem saber visualizar isso no gráfico, porque essa conta aqui você consegue entender, você consegue achar o mesmo valor só olhando para o gráfico. E você precisa saber encontrar os valores olhando para o gráfico também. Claro que isso aqui facilita, é mais rápido, mas eu sempre verifico no gráfico. Até para ser uma maneira de garantir que eu vou acertar a questão. Vamos calcular P2 agora. Seguindo a fórmula lá, qual a última execução de P2? 7. P2 chegou no tempo 7, menos. Na realidade, a última execução do P2 foi o 7. Qual foi o tempo de chegada do P2? 0 também, porque todos os processos chegaram no mesmo tempo. E o tempo de execução de P2 foi 3. Menos 3. Então, o tempo de espera de P2 é 4. Unidade de tempo. Vamos verificar se o tempo de P2 realmente é 4? Vamos ver aqui. Quando foi que o P2 foi executado? No tempo 4. Então, ele ficou na fila aguardando de 0 até 4. Enquanto P1 executava, P2 estava aguardando, certo? Então, ele ficou aguardando o tempo de execução de P1. P1 executou de 0 até 4. Qual o tempo que P2 ficou aguardando? 4. Entenderam? Porque foi o tempo, enquanto P1 estava executando, P2 estava aguardando. A CPU não pode executar os dois processos ao mesmo tempo. Então, alguém vai ter que aguardar. Nesse caso, o P2 estava aguardando. Reparem que a verificação no gráfico sempre bate com a fórmula. Não tem como aqui eu ter encontrado 4 no tempo de espera e aqui, olhando para o gráfico, eu encontrar 10, por exemplo. Se isso acontecer, é porque tem alguma coisa errada. Aí vocês precisam conferir a questão novamente para entender o que está acontecendo. Agora o P3, né? Seguindo a mesma coisa, galera. 10, que foi a última execução dele aqui, onde terminou a execução, na realidade. Onde terminou a última execução. 10 menos o tempo de chegada, 0, vocês já sabem, menos o tempo de execução, que foi 3. Vai dar 7. Unidade de tempo. Beleza. Vamos olhar no gráfico aqui. Pronto. P1 executou de 0 até 4. P2 executou de 4 até 7. E P3 começou a executar em 7. Então, quanto tempo P3 passou aguardando? 7 milissegundos, ou unidade de tempo. Então, tá aqui. Mesma coisa. Agora, galera, é muito simples, né? Tirar a média. Somar tudo aqui, os resultados, e dividir pela quantidade de processos. Então, vamos fazer isso aqui rápido, porque é muito simples, né? Eu tenho aqui 6, vou fazer aqui 6, mais 4, mais 7, e vou dividir por 3. Isso vai dar quanto? Vou abrir a calculadora rapidinho, para a gente fazer. 6, mais 4, mais 7, dividido por 3. 5,6. Então eu vou colocar aqui
5.6 milissegundos, minutos, não sei. Depende de como o professor vai pedir lá para vocês. Então, esse é o tempo médio de espera. E falando um pouco sobre o tempo de espera, para vocês saberem, o tempo de espera é o tempo que o processo passa na fila de pronto, aguardando para ser executado. Certo? É o tempo que ele chegou lá e precisou aguardar para ser executado. Então, nesse cenário aqui, o tempo médio de cada processo aguardar na fila é 5.6 unidades de tempo. Então, cada processo aguarda mais ou menos isso daqui na fila. Se um processo P4 chegasse aqui, ele ia aguardar mais ou menos isso daqui. Claro que é uma média, né? Acho que vocês entenderam. Agora, o tempo médio de turnaround. Certo, galera? Eu parei aqui para corrigir isso daqui, porque eu vi que eu escrevi o nome errado aqui. O termo é esse aqui, turnaround, que é o tempo de execução mais o tempo de espera, certo? Isso daqui gera dúvida pra caramba. Eu vi alguns exercícios aí, até resolvidos aqui no YouTube, que muita gente faz confusão com isso. Mas fiquem tranquilos que a gente vai fazer aqui da melhor maneira possível. Vocês já sabem calcular o tempo de espera, beleza? E a gente já tem o tempo de execução. Olha só como vai ficar fácil de resolver isso aqui. A gente vai calcular o turnaround agora. Eu vou colocar até aqui embaixo dele mesmo. Qual é o turnaround de P1? Nada mais do que o tempo de espera de P1, que a gente já calculou e sabe que é 6, mais o tempo de execução de P1. Quem é o tempo de execução de P1? Já vem aqui, 24. Ele precisou executar os 24 unidades de tempo dele aqui. Se a gente for conferir a execução de P1 no gráfico, vocês vão ver que vai dar exatamente 24, porque a gente foi dividindo esse 24 em frações de 4 em 4, que era o tempo do quanto. Mas de qualquer maneira, como é um vídeo didático, a gente vai fazer esse cálculo aqui para vocês verem. O tempo de espera vocês já sabem, que é 6. Estou pegando por aqui, ó, já que a gente já calculou. Mas o tempo de execução, que eu já sei que é 24, vai dar 30. Vamos ver isso aí no gráfico. Executor de 0 a 4, 4. Depois executor de 10 a 14, mais 4. Então 4 mais 4, 8. Mais 4, 12, 16, 20, 24. Pegaram o raciocínio, né? De 4 em 4 no P1 e vou somando, ó. De 0 a 4, ele executou 4. De 10 a 14, ele executou 4. De 14 a 18, executou 4. E eu vou somando esses 4 e vocês vão ver que vai dar 24. É uma coisa até lógica de se deduzir. Porque se a gente sabe que esse 24 foi fracionado em tempo de 4 em 4, já tem aqui o tempo de execução, que é 24. Você pode pegar esse número direto aqui e somar que não vai dar erro. Só que, como eu estou dizendo para vocês, eu gosto de olhar o gráfico e entender o que é que eu estou fazendo. Não só pegar o número que está aqui, é 24 tempo de execução, e somar. A gente tem que entender o que é que a gente está fazendo, o que é que o número que a gente está usando significa. E não sair, vou somar porque é a fórmula. Vamos lá, tempo de P2, 4, o tempo de espera, né? Mais o tempo de execução. Quem é o tempo de execução de P2? 3. Então, 4 mais 3, 7. Então, o tempo de turnaround é 7. Aí vocês podem falar, é só eu pegar a execução de cada um. Eu vou aqui e olho o tempo de execução que terminou. No caso aqui 7, que vai dar certinho a mesma coisa. Sim, nesse caso aqui é mais fácil, porque todos os processos chegaram na mesma hora. Entendeu? Quando os processos chegarem em tempos diferentes, um chegou em 1 segundo, o outro chegou em 5, vai ser diferente. Então é melhor fazer a conta assim, tendo a certeza que vai acertar, do que ficar pegando os números aqui sem entender o que está acontecendo, certo? Então vamos lá, P3, tempo de espera 7, mais tempo de execução 3, vai dar 10. Pronto. Tudo aqui unidade de tempo. E vamos tirar a média do turnaround. É a soma disso aqui tudo dividido por 3, né? Porque tem 3 processos. É uma média normal. Então vamos lá. Vai ser 30 mais 7 mais 10 dividido por 3.
Isso daí vai dar 47, né, dividido por 3. Eu vou somar passo a passo, já que a gente está fazendo um vídeo passo a passo aqui. 15,6 unidade de tempo. Então é isso aí, galera. Nesse vídeo eu tentei mostrar aí da melhor forma possível como vocês resolvem esse tipo de questão passo a passo. E da maneira que eu mostrei aqui, você vai conseguir resolver qualquer questão de Round Robin que seja nesse modelo aqui. Porque está bem detalhada e dá para você fazerem outras questões. Na realidade, busquem outras questões, né? Para ver se vocês de fato aprenderam.